Olá, seja bem-vindo e bem-vinda de volta ao nosso canal. Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre como recuperar dados financeiros usando o Python, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como recuperar dados do Banco Central do Brasil. Pessoal, eu estou com o Google Colab aberto aqui e para começar eu vou começar importando as bibliotecas que a gente vai precisar para esse vídeo, tá? Então, diferente dos vídeos anteriores que eu importava o Pandas Data Reader, aqui eu vou importar o Pandas, SPD, e também vou importar o Matplotlib, ok? Matplotlib, pyplot, SPLT. Shift Enter. Eu vou entrar aqui no site do Banco Central, eu vou digitar aqui Banco Central do Brasil. Para mim aqui o primeiro link que aparece já vai ser o do Banco Central, bcb.gov.br. Entrando aqui no portal do Banco Central, a gente vê que existe bastante informações e dados relevantes que a gente pode usar para fazer as nossas análises. Dois desses dados estão listados aqui do lado direito, que é a inflação e taxa Selic. Inclusive, se a gente clicar aqui, ó, a gente consegue baixar a imagem ou até o arquivo PDF ou o arquivo CSV da taxa Selic e da inflação. Só que se a gente baixar por aqui, a gente vai conseguir os dados só desse período aqui da série, ok? Se a gente quiser um período diferente da que está aqui, a gente precisa fazer outra coisa. E se a gente quiser outros dados também, a gente vem aqui, ó, acesso à informação do BC, vai abrir esse submenu aqui. Nessa opção aqui, ó, dados abertos, a gente consegue acessar essa página. E nesse botão aqui, ó, acesse o portal de dados abertos do BC, a gente entra no portal onde a gente consegue recuperar vários dados. A gente consegue buscar pelo dado que a gente quer. Tá? Se eu digitar aqui, por exemplo, Selic, Enter, ele vai mostrar aqui todos os dados que possui sobre Selic, né? Taxa de juros Selic, taxa de juros Selic acumulado no mês e assim por diante. Eu vou pegar como exemplo essa taxa de juros aqui acumulada no mês, analisada na base 252, tá? Eu vou pegar aqui, ó, no formato CSV. Ele possui os formatos JSON e HTML e esse formato aqui. Eu vou pegar o CSV mesmo, para pegar como exemplo, explorar, pré-visualização, e aqui ele mostra uma URL que a gente vai usar para obter esse dado. Tá? E ele mostra aqui também como que é o padrão para a gente construir e manipular a URL para pegar o dado. Então aqui a gente tem o código da série, né, que aqui no exemplo, no caso, é 4189, o dado, né, o formato CSV, no caso aqui o exemplo é CSV, né, mas poderia ser um JSON, por exemplo, data de início e data final, no caso de você querer colocar o período que você deseja recuperar esses dados, tá? E aqui ele mostra o formato da data, inclusive, ó, dia, mês e ano, tá? Eu vou copiar essa URL aqui. Eu vou vir aqui no Google Colab. Para a gente recuperar esses dados, eu vou digitar aqui Selic, vou criar uma variável chamada Selic, PD, vou chamar o método read, CSV, read, CSV, isso mesmo. E vou passar, aqui eu posso passar a URL que eu copiei lá, direto, ou eu posso fazer o seguinte, eu posso criar uma variável, que é o que eu prefiro fazer, inclusive, vou criar aqui em cima uma variável chamada URL, e vou passar a URL aqui para essa variável. Tá? E eu vou, inclusive, também colocar a data de início e data final aqui. Então eu vou colocar e-comercial, data inicial, que vai ser igual ao dia 1º do mês 1 de 2010, e comercial, data final, que vai ser igual dia 1º, colocar do mês 7 aqui, de 2020, ok? Shift Enter para executar, inicializei a variável, então URL aqui, e agora eu vou passar aqui como parâmetro do método readCSV a URL, ok? Shift Enter para executar. Demora um pouquinho para
trazer os dados. Se eu digitar agora Selic e Shift Enter, vocês vão ver que ele vai trazer para a gente aqui os dados, só que ele trouxe os dados, não está formatado, né? Porque a gente precisa avisar ele aqui no método que, que ele precisa separar por ponto e vírgula. Então eu vou usar aqui o CEP, CEP igual, e coloco aqui ponto e vírgula. Shift Enter. Se eu digitar agora Selic e dar um Shift Enter agora sim ele traz para a gente os dados já organizados, tá? Eu vou criar mais algumas linhas aqui para a gente conseguir programar. A gente consegue inclusive plotar o gráfico desses dados aqui. Apesar de que ele está usando a vírgula, então ele vai dar um problema, ele vai dar um erro. Quer ver? Eu vou digitar aqui selic.plot. Ele vai reclamar que não é numérico, os dados não são numéricos, tá? Porque a gente está usando vírgula aqui, e o padrão norte-americano, o que separa as casas decimais são é o ponto, no caso. Então a gente precisa também passar para o método read_csv, que a gente vai usar como separador das casas decimais o ponto, né? Que aqui o que está separando é a vírgula. Então eu vou usar aqui, vou copiar essa linha, vírgula, ele usa aqui decimal igual, então eu vou colocar aqui vírgula, Shift Enter. Se eu digitar agora Selic, a gente percebe que agora sim está separado com um ponto, ok? Eu vou digitar aqui selic.plot e ele vai plotar aqui os dados da Selic num gráfico, tá? Ele plotou também aqui, ó, aqui no eixo X, ele plotou esse índice aqui, né? Esse ID aqui, ó, de 0,1. A gente gostaria que ele plotasse a data, certo? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Deixa eu criar mais algumas linhas aqui. O que eu vou fazer é o seguinte. Vou copiar novamente essa linha aqui. Eu poderia mexer aqui nessa linha mesmo, tá? Mas eu acho interessante deixar as linhas aqui para mostrar a evolução do nosso código, tá? Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar o índice call de coluna e colocar o valor 0. Agora se a gente digitar Selic para ver os dados, a gente vai ver que não existe mais aquele índice, né? O ID agora é a data, ó, ele está pegando como a data aqui, o ID. Então se eu pegar selic.plot e pedir para ele plotar aqui no gráfico, agora aqui embaixo ele mostra a data. Está um pouco bagunçado, né? A gente pode aumentar inclusive aqui o tamanho do gráfico, fig size igual, colocar aqui 16 por 5, só para aumentar um pouco o gráfico, agora ficou um pouco mais espaçado, dá para a gente enxergar melhor. Tá? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Para a gente pegar outro dado é a mesma coisa, só muda o código. Né? Por exemplo, se eu vim aqui e pegar, por exemplo, em vez da taxa de juros, eu quiser pegar a inflação, por exemplo. Se eu digitar aqui inflação, ele vai trazer para mim aqui expectativa de mercado para... Não, vamos pegar, eu vou digitar aqui IPCA, né, que é o índice de preço ao consumidor amplo, que é o índice que mede a inflação. Desculpa. Eu apertei Shift Enter aqui estou tão acostumado, vou apertar só Enter, né? Aqui ele pega o IPCA. Ó. Vou pegar aqui dos itens livres, né, vou verificar o código dele, também do arquivo CSV, pré-visualização, o código dele é esse daqui, né? Eu vou copiar o código dele, só copiar aqui, ó, substituir na URL, Ctrl V aqui na URL, Shift Enter. Agora aqui vai ser o IPCA, né? IPCA. E eu vou até, na verdade, pegar esse daqui, ó, que já está mais completo, né? No caso decimal,
Esse daqui já está com classe decimal e a coluna, então vou digitar esse daqui, ó, IPCA. Agora se eu digitar aqui IPCA, eu vou digitar aqui embaixo. IPCA, Shift Enter, ele vai mostrar aqui os dados da inflação, tá? Vou criar mais alguns códigos aqui só para imprimir esses dados. Então vou colocar IPCA.plot, Shift Enter, e ele mostra aqui os dados da inflação, tá? Lembrando que foi esses dados da inflação aqui que eu peguei, desculpa. Foi esses dados que eu peguei aqui, itens livres, né? Eu posso também aumentar aqui, né, Fig Size, de colocar 16 por 5, para o gráfico ficar um pouco mais espaçado, de fácil leitura aqui, tá? Nas datas aqui, tá bom? Bom, nesse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês. No próximo vídeo eu vou mostrar como a gente recupera dados de uma plataforma, né? No caso eu vou pegar como exemplo o MetaTrader, e a gente consegue ler aqui com o Python. Até o próximo vídeo.